Pessoal, um assunto que eu sempre venho debatendo com vocês desde fevereiro é a prisão do Felipe Martins, né? Ele que foi ajudante direto de assuntos internacionais do Bolsonaro, foi preso mediante uma ordem do ministro Supremo Alexandre de Moraes. O que chamou atenção foram os critérios utilizados e o fundamento. O fundamento foi a possibilidade dele tentar fugir. Porque, segundo uma matéria que foi divulgada no jornal Metrópolis, até foi do Lauro Jardim, o Felipe Martins teria ido com o Bolsonaro para os Estados Unidos, no avião presidencial, escondido e depois retornado. Então, por causa disso, o ministro Alexandre de Moraes determinou a prisão dele. Só que, assim, foram mas N as provas que foram juntadas, tanto que o Procurador-Geral da República pediu a libertação dele e o ministro Alexandre de Moraes não autorizou. Só para você ter noção, o fundamento da prisão é que ele tinha viajado no avião presidencial. Em momento algum, o ministro Alexandre de Moraes tomou a oitiva, né, das testemunhas de quem estava dentro do voo. Né? Ele só confiou na notícia que ele tinha visto. A defesa do Felipe Martins juntou o comprovante que ele tinha viajado de Brasília para Curitiba. A defesa do Felipe Martins juntou recibos de Uber, né? Como que ele poderia ter pego o Uber aqui no Brasil se ele estava viajando para os Estados Unidos? Não tinha como. Depois, foi feita a solicitação ao governo norte-americano para dar mais trabalho. Se o Felipe Martins tinha pisado lá, o governo norte-americano falou que ele nunca pisou lá e ele permanece preso. Com base nisso, os advogados entraram com pedido de habeas corpus. E aí, matéria do Poder 360, Dino será o relator de habeas corpus de Felipe Martins no Supremo Tribunal Federal. Ex-assessor de Bolsonaro está preso desde 8 de fevereiro, depois da PF alegar, tá? Só alegou que ele estaria foragido e haveria risco de fuga do país. Então, com base nessa alegação da Polícia Federal, o cara se mantém preso desde 8 de fevereiro. Não tem nada contra ele, absolutamente nada, mas ele se mantém preso. Acontece que agora o ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal, será o relator do habeas corpus apresentado pela defesa do ex-assessor de Jair Bolsonaro, o Felipe Martins, que foi preso por determinação do Alexandre de Moraes. Vem cá, o resultado. Já sei, o Flávio Dino tem pensamento de esquerda, odeia o Bolsonaro e vai negar o habeas corpus. Certo? Não, não é bem assim. Por que não é bem assim? Resumindo, ele vai negar o habeas corpus, mas não por esse motivo. Vai usar a desculpa mais velha que a gente já viu, que o André Mendonça usou e que o Cássio Nunes usou também para rejeitar os habeas corpus de presos do 8 de janeiro. Que não cabe habeas corpus contra a decisão de outro ministro do Supremo Tribunal Federal. Agora, eu pergunto uma coisa para vocês. Que cargas d'água um habeas corpus é distribuído para outro ministro se outro ministro não pode julgar? Então, manda direto para a pessoa que pode julgar. Primeiro passo que eu já falei para vocês é que é imoral e ilegal essa decisão, esse entendimento do STF. O habeas corpus é um remédio constitucional. Nenhuma decisão do Supremo poderia limitar o alcance do habeas corpus. O habeas corpus é para definir o quê? Prisão ilegal, reconhecer que a prisão é ilegal e relaxar essa prisão imediatamente. Ou seja, as decisões dos ministros do Supremo não estão acima da Constituição. Então, eu aposto aqui, espero muito estar errado, que o Flávio Dino vai negar, usando o argumento de que ele não pode tomar decisões sobre decisões de outros ministros, assim como o Cássio Nunes fez, assim como o André Mendonça fez no caso de 8 de janeiro. Então, é bem provável que vai ficar ao bel prazer e só quando o Alexandre de Moraes quiser mesmo libertar o Felipe Martins é que ele vai ser liberado. Lembrando a vocês que eu estou fazendo uma análise aqui com base nas questões de direito, tá? De direito, essa análise que eu fiz para vocês. Vamos lá. Outra questão. Folha de São Paulo. Lembra dele? Joaquim Barbosa foi um ícone do combate à corrupção. Era o temor dos petistas, vocês lembram disso? Até que um belo dia ele resolve declarar apoio a Lula em 2018 e todo aquele
vamos dizer assim, toda aquela, sabe, aquele orgulho que o brasileiro sentia caiu por terra quando ele resolveu declarar apoio ao PT em 2018. Muita gente pensou que ele estava sendo ameaçado, porque ele até teve que deixar o STF. Você lembra que ele pediu para sair do STF antes do tempo? Em 2022, repeteco, Lula na cabeça de novo. Votou no Lula, falou que o Bolsonaro era pior do que o Lula, lembra? Pois é, mas me parece que ele anda meio arrependido das falhas aí em apoiar o governo Lula. Pois é, Joaquim Barbosa volta à cena depois de muito tempo, né? Volta aos holofotes, dizendo que o Lula é omisso e conservador à la carte, ou seja, não é conservador porcaria nenhuma, é de acordo com o pedido, né? Se pedir para o Lula ser conservador, o Lula vai ser conservador. Lembrando a vocês que eu fiz uma análise há poucos dias atrás, que o Lula vai pagar de bom moço, vai pagar de conservador e vai vir com o bordão Deus, Pátria e Família e roupa verde e amarelo, camisa da seleção, para falar que é o candidato da família e da direita aí, né? Porque o Lula tá, sabe, sem apoio nenhum. Mas enfim, Lula é omisso, conservador à la carte, diz Joaquim Barbosa, ex-ministro do STF, que apoiou o petista em 2022. O ministro aposentado do STF, Joaquim Barbosa, utilizou as redes sociais para criticar o presidente Lula, a quem declarou voto nas eleições de 2022, nesta segunda. Ele afirmou que o mandatário é omisso em muitas questões, em cima do muro em outras, o chamou de conservador à la carte, ou seja, se alguém pede e ele precisa ser, ele vai ser. E citou a incapacidade do petista de liderar o país. Concordo, incapaz de liderar o país. Em várias áreas, sem especificar alguma delas. Ele disse ainda que o legislativo é retrógrado e omisso, e afirmou que muitas questões da sociedade o país é acéfalo. Tenho que concordar com ele, né? Afinal, um ex-ministro da Suprema Corte tão respeitado, não sou eu que vou criticá-lo agora, não é? Então, concordo quando ele fala essas palavras. Mas abre aqui um tema para a gente poder discorrer nos nossos editoriais. A turma dos arrependidos. Você já viu Armínio Fraga, você já viu vários, o pessoal da COSAN, enfim, aquela turma que fez a Carta para a Democracia, quase todo mundo tá pulando do barco. Enfim, tá vendo que o barco tá afundando, não, agora eu já não sou petista mais. Daqui a pouquinho, vocês vão se assustar vendo até o Reinaldo Azevedo falando mal do Lula, tá? Questão de tempo, aguarde e confie. Na hora que a coisa cai, todo mundo pula fora do barco, tá? Mas não é o único o Joaquim Barbosa. A Anitta também andou pulando fora do barco, né? Matéria do Conexão 1, Anitta fala em pressão para se posicionar contra Bolsonaro nas eleições presidenciais. Pois é, meu amigo. Anos após as eleições presidenciais de 2018 ainda, tá? Anitta, que apoiou o Lula, do PT, no pleito de 2022 e fez campanha contra Jair Bolsonaro, agora diz ter sido alvo de pressões para se posicionar contra o então candidato de direita. Em uma entrevista para Bianca Andrade no quadro No Corre da Make, Anitta mencionou uma intensa pressão que enfrentou em 2018 para declarar publicamente o seu voto nas eleições presidenciais. Na época, a cantora foi desafiada por Daniela Mercury a se posicionar politicamente, o que, segundo ela, acabou afetando profundamente o seu psicológico. Abre aspas, isso mexeu muito com o meu psicológico. As pessoas estavam fazendo uma pressão imensa em todo o mundo, comentou a Anitta sobre o período eleitoral. Enfim, a Anitta agora diz que não, eu fui contra o Bolsonaro porque eu sofri pressão. O Gil Diniz, que é deputado, fez a crítica. A Anitta diz que foi pressionada para ser contra Bolsonaro. Chamou ela de dissimulada e disse que apoiou um corrupto e agora quer tirar o corpo fora. O Gil Diniz disse o seguinte, a Anitta não é vítima, ela é cúmplice. E ela só está fazendo contenção de danos porque não quer ter mais o nome dela associado ao governo mais corrupto da história do Brasil e afetar a venda dos seus ingressos. Faz sentido. Tem muito, mas muito artista que está tremendo de medo. Por quê? Porque os bolsonaristas não querem ir no show deles. E aí,
há uma tendência de que o pessoal bolsonarista costuma trabalhar mais, sabe? Ter mais recursos para ir em shows, né? A galera petista tem que ter o pão com mortadela e o show tem que ser de graça. Resumindo, é isso, e pago com o dinheiro dos impostos de quem trabalha muito. Então, a ideia aqui é de que ela tá querendo pular o corpo fora para reduzir os danos que podem acontecer na carreira dela. Mas será que é só ela? Não é não. Cara, e eu particularmente tenho que dizer para vocês, eu sou fã dessa banda, Capital Inicial. Pois é, o Dinho Ouro Preto, que é o vocalista do Capital Inicial, disse que fez o L com força, mas não quer ver a sua banda, o Capital Inicial, virar palco político, não. Ou seja, olha, eu fiz o L, eu gosto do Lula, mas é o seguinte, não me cancelem, não. Minha banda não tem nada a ver com isso. É mais ou menos isso que ele quis dizer. Acompanha aí. Eu me considero, eu seria um social-democrata se eu fosse europeu. O extremismo me preocupa. Acho que precisa ser denunciado. Durante as últimas eleições, eu e várias outras pessoas que não são petistas, sabe? Simone Tebet, ou Alckmin, ou FHC, sabe? Várias outras pessoas apoiaram o Lula por perceber o perigo, o que nós achávamos que é o perigo que o Bolsonaro representava. O que eu percebi é que era uma coalizão a favor da democracia. E eu acredito que esses nomes todos que eu citei também. E vários outros economistas ligados ao PSDB também. Armínio Fraga, por exemplo, sabe? Gente que não tem nada a ver com o PT, também percebeu que havia ali um perigo. E de fato havia, tanto é que no dia 8 de janeiro os caras invadiram, tentou se dar um golpe ali, né? Eu postei a respeito disso. Antes da eleição, fiz o L, sabe? Perdi dezenas de milhares. Perdeu dezenas de milhares de seguidores por fazer o L. Eu também. Tá? Mas vamos lá. Vamos entender um pouco mais. A parte mais sensível do corpo humano, você sabe? Vou lançar uma pergunta interessante para você. Qual é a parte mais sensível do corpo humano nos dias atuais? Não sabe? Eu te digo, é o bolso. Pois é. Quando dói no bolso, mas aí, sabe, eu votei no Lula, não é porque eu morro de amores pelo Lula, é porque eu achava o Bolsonaro pior. Os economistas me induziram a isso. A gente achava que ia ser pior, o 8 de janeiro aí. Pois é, mas não me cancelem não cancelem os shows não. Vamos lá. É bonito te ver essa turma toda aí totalmente arrependida do ponto de vista aí político por ter votado no Lula. Tá vendo que o negócio tá indo pro buraco, tá todo mundo pulando fora. A realidade é essa. Mas vamos lá. Tem mais pontos a serem ditos aqui. Achei interessante, a Tatiane Costa, ela fez uma publicação. O Bolsonaro tá entrando numa rota de colisão onde tem muitas pessoas fazendo críticas, por outro lado, tem outras fazendo ataques. A Tatiane Costa, ela fez uma publicação hoje que eu achei muito interessante, em especial a publicação relativa ao período lá do Pablo Marçal, que o pessoal tá detonando, fuzilando, né, o Marcos Feliciano. Mas olha só, ela citou o Olavo de Carvalho. Sempre bom relembrar. Ela, que é apoiadora assídua do Bolsonaro, escreveu o seguinte: Olavo de Carvalho. Jair Bolsonaro é, de longe, o melhor governante que o Brasil já teve. É lícito criticá-lo, tanto que o próprio Olavo de Carvalho criticava, mas jamais combatê-lo. Os que o atacam e os que o traem têm de pedir perdão ou ser jogados no esgoto da história. Por que eu achei interessante ela citar aqui a questão do Olavo de Carvalho? Acho que ele falou certo, as críticas são mais do que válidas. Ataques eu já acho que não é interessante, tá? De forma alguma. Eu já concordo também que quem tá partindo para ataque, igual o MBL fez, eles sabiam que o Lula ia voltar com força com os ataques que ele fazia. Eles dividiram palco
com o PCdoB. Então, assim, é lícito, principalmente a galera do Bolsonaro, não querer de forma alguma se unir com o pessoal do MBL, sabe? Tem críticas do pessoal aí com alguns jornalistas. Eu acho que é mais do que lícito, tá? Acho que é mais do que justificável a turma bolsonarista tomar ranço dessa turma que lá estava. Só que a gente precisa ter uma ponderação aqui. O momento que a gente vive é um momento crucial para o Brasil. A gente pode até aguentar o fim desse mandato, mas a gente não aguenta mais 8 anos de PT ou, guiçá igual a Argentina, mas muitos outros anos da esquerda dominando o nosso país. Nosso país vai para o buraco, vai para um rumo que não vai ter mais volta. Vocês sabem disso. Vocês conhecem o sistema, né? Tanto é que os recursos de investimento estão saindo do Brasil, o povo, mais de 60% da população está altamente endividada, as coisas estão subindo, cada vez mais gente morando nas ruas, você está vendo isso acontecer. Então, assim, provavelmente ainda vai haver uma coalizão. E nessa coalizão é hora de deixar os egos de lado e saber o seguinte, ó, primeiro é tirar o que não está ajudando aí do governo, né? Primeiro é fazer a coisa certa em prol do Brasil. Depois, aí já é questão de quem traiu, quem não traiu, aí depois vocês resolvem isso. Como fizeram a Argentina, né? Vou trazer uma matéria para vocês do The Investor, tá? E por que eu acho que essa matéria do The Investor é muito interessante? A Argentina registra a primeira semana sem inflação de alimentos em 30 anos. Gente, a gente precisa pensar na economia antes de pensar nas brigas que acontecem mesmo dentro da direita. O sucesso do remédio amargo, e esse remédio tem que ser amargo, em um fato sem precedentes, em 3 décadas, a terceira semana de junho registrou uma inflação de 0, não é nem 0,1, 0,2, é 0,0% no setor de alimentos, bebidas, de acordo com o levantamento da consultoria econométrica dirigido por Ramiro Costanheira. Vamos lá, por que a gente precisa falar sobre isso? A economia não está muito bem da Argentina. Você tem reflexos, tá? Quando a gente fala de segmentos econômicos, você tem reflexos. Quando eu corto a linha de crédito, quando eu aumento os juros e quando eu quero regular a inflação, eu meio que falo para a população, eu não vou liberar empréstimo para vocês, eu não vou liberar crédito fácil para vocês. Isso tem uma tendência de estagnar a economia. É claro, quantos empresários dependem do crédito para comprar as mercadorias e revender? Compra sempre no crédito. Quantas famílias aí querem, eu vou trocar meu carro, eu vou reformar minha casa, vai lá e pega um empréstimo no banco, e com esse dinheiro acaba movimentando a economia. Vai ter um endividamento na frente, mas movimenta a economia. E o Javier Milei, a fazer essa contenção, ele acaba estagnando a economia. E isso aí está sendo um prato cheio para a esquerda, para bater no Javier Milei. Mas, sabe, o remédio amargo que o Milei trouxe para a Argentina está dando resultado. E por que eu estou usando essa analogia? Porque talvez você precise entender que o remédio amargo que a esquerda precisa engolir é a volta da direita. E o remédio amargo que a direita precisa para tirar a esquerda do poder é dialogar com aqueles que você já não dialoga mais. Essa briga que vocês estão tendo aí entre o Pablo Marçal, entre Ricardo Nunes, que envolve o Bolsonaro, que envolve a Michelle Bolsonaro, que envolve o PL, não vai ser salutar. Tá? Não vai ser salutar. E isso aí está mais parecido com um jogo de ego, de poder, do que efetivamente pensar no que vai acontecer ali no futuro do Brasil. Já que a gente citou o Pablo Marçal, tem outra notícia para vocês. Pois é, o MBL também, eu acabei de citar, o Kim Kataguiri fica mais isolado, né? E não vai concorrer provavelmente, ou talvez consiga ainda, mas sem o apoio de caciques do União Brasil. Milton Leite e União Brasil abandonam o Kim Kataguiri na disputa pela Prefeitura de São Paulo. Eles viram que não há a menor chance do Kim Kataguiri ganhar, né? Dada a disputa, ele que teve uma queda brusca, e o Marçal, ao entrar, deu uma reviravolta no sistema eleitoral. Com a decisão do presidente da Câmara Municipal de São Paulo,
o vereador Milton Leite de apoiar a pré-candidatura do atual prefeito Ricardo Nunes à reeleição, o deputado federal Kim Kataguiri foi descartado pelo partido na corrida eleitoral pela prefeitura paulistana. A imprensa, o parlamentar Kim Kataguiri, à frente do MBL, distribuiu uma nota afirmando que concorrerá nas prévias da sigla marcada para julho, mas sem data definida. Então, assim, é pouco provável que o União Brasil vai emplacar aí a hipótese de concorrer com o Kim Kataguiri, vão dar apoio total ao Ricardo Nunes. E o que o Ricardo Nunes está fazendo é trazer todo mundo que ele pode. E aí você vai ver o União Brasil, o partido do MBL, junto com o partido do Bolsonaro e o próprio Bolsonaro, todos apostando no Ricardo Nunes. Pessoal, olha só quem apareceu. Marina Silva, depois de tanto tempo, eis que ela está de volta. Uma das piores situações já vista, diz Marina Silva sobre o Pantanal. Pois é, depois de tanto tempo de queimadas, depois de 1 ano e meio do governo Lula não fazendo nada, a ministra do Meio Ambiente e Mudança Climática, a Marina Silva, resolveu aparecer, né? Resolveu dar as caras e falou que as queimadas registradas no Pantanal são fora da curva. Ou seja, são queimadas que são situações que é uma das piores situações já vistas no bioma. A culpa não é do Lula, é do Bolsonaro, que não deixou o recurso em caixa o suficiente. A culpa não é do Lula, é do clima. O clima tá ruim. A culpa não é do governo, que não colocou um mecanismo, né, de contenção, de incêndios, de foco para começar a combater os incêndios logo no início do foco, né? Deixou abandonado, a Deus dará. Mas a culpa nunca é do governo federal. Pois é, mas pelo menos, depois de tanto tempo, depois de tanta pressão, volta a dar as caras aí, né? E colocar esse rostinho bonito para todo mundo olhar, ver a Marina Silva falando e não dizendo nada, porque não deu solução nenhuma. Só falou que tá ruim. Só isso. Mas resultado, nada, com mais nada. Foi simplesmente isso. Vamos falar do Ciro Gomes? Ciro Gomes é uma figura polêmica. Eu cá entre nós, eu gosto do Ciro Gomes porque ele é polêmico, tá? Ciro Gomes denuncia facções criminosas, mandam no Ceará. Não se faz campanha sem pagar. Não sei se você sabe, mas o Ceará, nessa semana, teve um verdadeiro banho de sangue lá, com vários mortos, uma coisa assustadora. E aí, na Assembleia Legislativa de Roraima, né, a ALE-RR, na última sexta-feira, o ex-ministro da Fazenda, Ciro Gomes, ministrou a palestra Roraima no contexto do desenvolvimento da Amazônia e suas regiões de fronteira. O ex-ministro, quando discorria sobre a problemática da corrupção, lobby e violência no Brasil, para contextualizar, deu como exemplo Fortaleza e Sobral. Nessa fala, o Ciro Gomes disse que lá as facções já tomaram conta da política como um todo. Você só concorre, você só faz campanha em determinados lugares se você pagar as facções criminosas e o crime organizado. Senão você não pode nem concorrer, e se concorrer é bala, tá? Então, assim, a gente viu deputados do PL, e aí é onde vem minha crítica, deputados do PL sendo brutalmente assassinados, candidatos a vereador, perdão, sendo brutalmente assassinados nessa semana. Então, assim, questão de semana, nesse mês, questão de semanas, foram 3 mortos. E aí o PL não fala nada, o PL não divulga isso, não, sabe, simplesmente, deixa pra lá. E aí o Ciro Gomes vem agora e faz essa denúncia de que a política no Ceará está tomada por facções criminosas. Beleza? Vamos lá, outra matéria para a gente encerrar aqui o bloco. Luísa Trajano, do Magazine Luiza, diz que a taxa das blusinhas ficou justa para brigar de igual para igual. A empresária, dona do Magazine Luiza, defendia que a importação de até $50 permanecesse, mas com alcance para empresas brasileiras. Vamos lá. O que aconteceu? A taxa das blusinhas. Antigamente, as mulheres podiam comprar até $50, né? 250 pila, né? De blusinhas ou bugigangas, como disse o Lula, sem pagar imposto. E olha que insanidade. O rico, tá? Pega um voo,
vai para os Estados Unidos, passeia, curte, e pode trazer até $1.000 sem pagar nada. $1.000, 5 conto. Ou pode pegar o carro e ir para o Uruguai, para os free shops, ir para o Paraguai e trazer ali valores, né? Agora, as pessoas mais pobres que moram na periferia não podem comprar pela internet porque a partir de $50 vão ser taxadas. Então, a Luísa Helena Trajano, como o Luciano Hang, da Ravan, e muitas outras pessoas defenderam, olha, a gente precisa ser justo. Então, vamos deixar pior para o pobre, vamos pôr mais imposto, que assim todo mundo paga imposto igual. Fica igual para todo mundo, né? E aí foi defendido até pelo Jorge Seife. Não, tem que cobrar mais imposto, afinal o imposto paga o nosso salário de deputado, de senador. Lembra disso? E eu fiz críticas. Pois é, e a Luísa Helena Trajano também criticou, né? Ó, tem que aumentar imposto sobre as blusinhas. Até que a AliExpress e a Magalu, Magazine Luiza, fecharam um acordo e venderão produtos no Brasil pelos 2 marketplaces. Então vamos entender? Resumindo isso aí para vocês, funciona assim. Olha, o que eu, da Magazine Luiza, não vender, né, aqui na minha loja, eu vou pegar da AliExpress e vender aqui agora. Eu vou importar da China, vou pôr na minha loja e vou vender para vocês. Vocês não podem comprar direto, tem um atravessador agora por causa do imposto. Mas eu posso comprar e vender para vocês, assim eu vou ganhar lucro. E o que eu vendo e a AliExpress não vende, eles vendem e eu mando para eles. Olha que coisa maravilhosa, né? É por isso que ela apoiou muito esse projeto. E as ações do Magazine Luiza saltaram 10% após fechar o acordo com a AliExpress. A AliExpress do Alibaba passará a vender como seller do marketplace do Magazine Luiza. Resumindo o negócio aqui, ela se deu bem com essa história desse projeto que ela tanto defendeu lá no Congresso Nacional. Mas é o Brasil sendo o Brasil. Olha só o que o Charles Wicks falou aqui. Pois é, galera, olha que notícia interessante e que baita coincidência. Depois que o governo taxou as compras internacionais acima de $50 e agora taxou as compras abaixo de $50, dificultando a compra no exterior, principalmente para os mais pobres, a Magazine Luiza divulgou agora uma parceria com a AliExpress. Como é que vai funcionar pelo que eu entendi? A AliExpress vai oferecer os produtos que a Magazine tem e ela não tem, e a Magazine vai oferecer os produtos que a AliExpress tem e a Magazine não tem. Então achei essa parceria maravilhosa, essa coincidência, né? Tá mais difícil comprar lá fora, agora a Magazine fez uma parceria com a AliExpress. Eu quero a sua opinião. O que você achou dessa parceria? Baita timing. Que coincidência legal, é o que eu sempre digo. O Brasil é o país das oportunidades, né? Me diga a sua opinião. Pois é, a minha opinião sincera é que não esperam nem o defunto esfriar e já tacam um negócio na cara do brasileiro. Podia pelo menos ter disfarçado, esperado um pouquinho, mas foi na mesma semana que o Lula vai lá e já vai sancionar o negócio, já vem aqui e anuncia a nova negociação e o aumento das ações aí. É isso aí. Para você que não vai comprar as blusinhas mais baratinhas, parabéns, tá? O Lula deu esse presente para você. Tá? Ou melhor, para o Magazine Luiza, tá bom? Abraço, pessoal, fica com Deus e até o próximo editorial. Deus te dê uma mesa farta e repleta de bênçãos para você e para sua família. Abraço.